Olá, boa noite. Conforme prometido, estou aqui para nós continuarmos a nossa aula de ontem, né? Que dessa vez foi gravada aqui no YouTube, porque a internet na segunda-feira deu problema, né, para nossa aula no Skype. Então, estou gravando novamente aqui, né? E essa aula é de Teologia do Novo Testamento, capítulo 9 do nosso livro-texto, Ensinos de Jesus Cristo sobre o Homem. Ontem, quando eu gravei a aula, faltou nós abordarmos os assuntos a igualdade de todos os homens, a possibilidade de recuperação da pessoa, a necessidade de transformação pessoal e a imortalidade da alma, né? Então, vamos continuar com esse assunto super interessante, um capítulo maravilhoso, que a gente vai aprender muitos ensinos de Jesus aqui sobre o ser humano, sobre a pessoa humana. Como o vídeo está aqui no YouTube, né, qualquer pessoa pode olhar em qualquer lugar, né, já vai ter uma noção como é uma aula de um seminário, né, e também vai servir para aprender grandes coisas importantes. Então vamos lá? Bom, primeiro do nosso tópico dessa noite é a igualdade de todos os homens. Eu quero relembrar para vocês que Jesus ele nasceu e viveu num contexto que era exclusivista, né? Os judeus não viam muito bem as outras nações, né? Não se achavam que por serem sido escolhidos por Deus, né, para a revelação da lei e todas as coisas, eles eram melhores que as outras pessoas. Eles não entenderam a mensagem, torceram a mensagem. E Jesus, mesmo vivendo desde criança nesse lugar, né, exclusivista, que se achavam, Jesus agiu totalmente diferente disso. Ele valorizava qualquer pessoa, fosse quem fosse, sem olhar raça, sem olhar sexo, sem olhar condição social. Ele buscava as ovelhas perdidas da casa de Israel, não importava condição social, nada, né? Uma das classes que era mais odiada pelos judeus eram os publicanos. Os publicanos, eles cobravam impostos dos judeus para entregar para os romanos, que era o povo que estava tomando conta ali de Israel, né, dominando. Então, esses cobravam impostos para ir para outra nação. Os judeus odiavam eles, eram pessoas que não queriam passar nem perto, né? Criticavam Jesus, ele come com publicanos e pecadores, né? Então, Jesus deu atenção a essas pessoas, porque essas pessoas também tinham um coração e podiam se arrepender e ter atitudes corretas na vida. Então, ele não excluiu os publicanos. Um povo que os judeus especialmente não gostavam eram os samaritanos, porque os samaritanos eram judeus mistos com outras nações, não eram um judeu puro, digamos assim, um judeu total. Então os judeus os excluíam, né? Uma gente misturada aí, mestiços, mais ou menos, né? Se a gente trouxer para a nossa realidade do Brasil. Então desprezavam. E desprezavam ainda mais a mulher, né? Mas Jesus passa pelo meio da cidade de Samaria e conversa com uma mulher samaritana. Ela ainda chega a ficar espantada e diz para Jesus: como tu, sendo judeu, conversa comigo que sou samaritana? Porque os outros não faziam isso. E Jesus conversou com ela, ela abriu seu coração, teve a sua vida transformada, ficou tão maravilhada que voltou para a cidade, chamou um monte de samaritanos lá para conversar com Jesus também. Então ele não desprezava ninguém, né? Fosse samaritano, fosse mulher, fosse raça, fosse o que fosse, né? Também aconteceu em outros casos, né? A mulher de Canaã, que não era israelita, e ele atendeu o pedido da mulher. Ele foi a um banquete na casa de um publicano chamado Mateus ou Levi, que também teve a sua vida transformada e depois começou a servir a Deus, mudou suas atitudes,
né? Porque às vezes os publicanos eles cobravam a mais e pegavam para eles, né? Além do que eles já ganhavam. Mas então Jesus não desprezava ninguém. A igualdade de todos os homens perante Deus, né? Em Lucas 24, 46 e 47, diz assim no versículo, palavras de Jesus, né? Que falou e foi escrito aqui. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha, que o Jesus Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, ninguém está excluído, né? Para Jesus, todas as pessoas são iguais. Todas podem ter a mesma oportunidade, né? Não exclui ninguém. Mais adiante, Paulo, né, inspirado por Jesus Cristo, lá em Gálatas 3:28, ele vai dizer: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Por que ele disse judeu ou grego? Porque antes de Roma, Alexandre Magno tinha helenizado o mundo, né? Dominou grande parte do mundo e para aqueles povos todos foi passada a cultura grega, a helenização. Então eles falavam um grego comum, que era o grego koiné, né? Não era o grego clássico, o grego das nações que Alexandre conquistou. Quando Roma chegou, Roma conquistou, mas deixou a cultura grega continuar, porque era mais forte, mais interessante que a deles. Então o pessoal tinha a cultura grega. Então todo mundo que não era judeu vivia na cultura grega, né? Então aí o apóstolo Paulo diz, olha, para Deus não tem judeu, não tem grego, não tem escravo ou livre, não tem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, né? É para todas as pessoas. Então Jesus trata todos nós de maneira igual, não importa quem a pessoa seja, né? Bom, Jesus também ele nos ensinou sobre a possibilidade de recuperação da pessoa, né? Às vezes a gente, como ser humano, pensa assim, pau que nasce torto, morre torto. Ou, fulano ou beltrana não tem mais solução. Aquilo ali é um terror, não muda mais, né? Mas para Jesus isso não existe. Qualquer pessoa pode mudar. Inclusive mudou de vida um bandido que estava na cruz junto com ele no último minuto de vida do bandido, né? Então, para Deus, ele sempre vai acreditar que a pessoa pode se recuperar, né? Não tem caso perdido para Jesus. Isso é importante nós notarmos que é o ensinamento do nosso mestre, né? Jesus conviveu com os mais desprezíveis tipos de pessoas durante seu ministério. E a todos eles estimulou amorosamente a que se arrependessem e crescem. Te arrepende, crê em mim, né? Porque crendo em Jesus, a pessoa recebe o Espírito Santo. E aí não pratica mais as obras da carne, pratica tem o fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Então a pessoa automaticamente vai mudar suas atitudes. Se ela não estava levando uma vida muito legal, ela passa a melhorar cada vez mais, né? Então ele dizia, arrependam-se e creiam. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, um publicano, que quando Jesus foi passar na cidade dele, tinha uma grande multidão, ele queria muito ver Jesus, mas ele não conseguia, porque ele era baixinho. Então ele subiu numa árvore, lá um sicômoro, e ficou esperando Jesus passar. Aí quando Jesus olhou todo aquele mar de gente e alguém em cima da árvore, Jesus olhou para ele e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aí ele recebeu Jesus com alegria, e era um publicano, que certamente ele cobrava mais, fazia falcatrua, ele era rico e fazia umas coisas dessas, né?
Mas aí ele ficou tão maravilhado com Jesus na casa dele, ele disse: Senhor, hoje eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Então, não há caso perdido. Todo mundo pode mudar, basta deixar Jesus entrar, né? A mulher adúltera estava a ponto de ser apedrejada, porque lá em Israel eles apedrejavam as mulheres adúlteras. E aí queriam apedrejar e perguntaram para Jesus. Jesus disse: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nela. E aí começaram a pensar, né? Opa, mas eu tenho. E aí todos se retiraram. Aí Jesus perguntou para a mulher: ninguém te condenou? E aí a mulher disse: ninguém. Aí ele disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então qualquer pessoa pode se recuperar. A possibilidade de recuperação de uma pessoa é real com Jesus Cristo. Encontramos também belos exemplos de recuperação do ser humano no caso da parábola do filho pródigo, né? Que saiu, foi para um país distante, gastou tudo que ele tinha e depois voltou e o pai o recebeu de braços abertos e o recebeu como filho novamente, né? Essa dinâmica do ensino de Jesus, de possibilidade de recuperação de qualquer pessoa, deve nos ensinar um detalhe. Nós não podemos nos omitir na evangelização de pessoas socialmente renegadas, como as meretrizes, os ladrões, os viciados, sob a falsa impressão de que essas pessoas não poderão mais se arrepender e se salvar. A gente não pode fazer isso, né? Nós temos que sempre lembrar que por mais que nos pareça difícil, para Deus não há impossível. E uma pessoa pode ser salva sim, não importa o estado em que ela está. Então a gente viu aqui já a igualdade de todos os homens para Jesus e também vimos que qualquer pessoa pode ser recuperada por Jesus. Terceiro e penúltimo ponto, né? A necessidade da transformação pessoal. Agora a gente vai ver que é necessário que haja mesmo uma transformação, né? O padrão de Deus para nós como seres humanos é um padrão alto, bom, maravilhoso. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? As pessoas ficam se lamentando com vidas bem desgostosas porque elas não se abrem para Deus, né? Querem viver a vida delas do jeito que elas acham, né? Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quem experimenta não larga mais, né? Tem até um cântico, uma música, que dizia assim, ó: toda novidade que vem no vento, ao peso da força da rotina, cai na monotonia do pensamento, que a busca de outra novidade sai. Aí o que acontece? Ânsia, insatisfação, correria, luta, experimentação, noite e dia, achados, fugas, horas de sorte, tristeza, sonhos negros, gosto de morte. Mas olha o último verso. Mais que novidade que vem no vento, pois cada momento ensinamento traz. Cristo é tudo para todo tempo. Quem nele se encontra, não procura mais. Né? Então, vamos lá. A necessidade, então, do arrependimento, a necessidade da transformação pessoal. Já era a mensagem de Jesus, que era o precursor antes de Cristo, arrependei-vos, né? A mensagem de Cristo era: arrependei-vos e crede no Evangelho, né? Esse apelo implica necessariamente que nós precisamos reconhecer o nosso estado de escravidão sob o pecado. Puxa, eu gostaria de agir melhor, mas não agi, porque o pecado está agindo ali, né? E aí a gente é impedido de agir corretamente, né? Mas nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ter o desejo de rejeitar a escravidão do pecado, né? Sou pecador, mas eu não quero mais viver assim, né? É isso que Jesus quer ver, a atitude, o desejo. Arrependimento, essa palavra no grego é metanoia.
significa uma mudança de mente. Antes eu andava para lá, ó. Me arrependi, agora eu vou andar para cá. É isso, mudança de mente. É um ato inteligente e voluntário que consiste na mudança de pensar e na mudança de atitudes para consigo mesmo, para com o mundo em que vive e para com Deus e seus propósitos. Um exemplo de mudança radical, o apóstolo Paulo. Ele não entendia que Cristo tinha vindo salvar as pessoas e ele perseguia os cristãos. Ele dava o voto para que matassem aquelas pessoas, ele encerrava eles na prisão, ele obrigava eles a blasfemar, mas ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, em que ele mudou completamente. Ele passou de perseguidor a perseguido, porque agora era ele que pregava o evangelho de Jesus, e aí ele sofreu açoites, ele foi perseguido, acabou sendo morto, né? Então, uma mudança radical, né? Eu me lembro também de um fato que contam que aconteceu com Agostinho, né? Agostinho levava uma vida bem devassa, né? Então, ele se converteu, parou com aquilo tudo, né? E aí um dia ele estava caminhando na rua e uma mulher começou a gritar: Agostinho! Agostinho! E ele apressou o passo e foi indo, e a mulher gritava: Agostinho, Agostinho! A mulher correu atrás dele, segurou ele pelo braço: Agostinho, sou eu, Agostinho! E ele olhou para ela e disse assim: mas eu não sou mais eu. Essa é forte, né? Então, há uma necessidade de transformação pessoal. E em vez de se desculpar, o que a gente faz muitas vezes, atribuindo a culpa de sua situação pecaminosa a outras pessoas, eu pequei porque pecaram comigo, né? Tinha uma música antiga aí de uma parente do Roberto Carlos que dizia: eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Então, eu ajo errado porque os outros erraram comigo, né? Não dá para a gente dar essa desculpa, né? Então, em vez de se desculpar atribuindo a culpa da nossa situação pecaminosa a outras pessoas, aos grupos ou à sociedade de que faz parte, em vez de ser indulgente consigo mesmo, considerando o pecado como algo que seja inevitável, né? Ou seja, eu me dou indulgência achando que não, o pecado é inevitável, não tem problema, eu vou pecar mesmo, né? Alegando estar vivendo como todos vivem, todo mundo faz isso. Aqui todo mundo rouba do patrão. Me lembro que o pastor José Lima contava que num dos batismos, né, antes de batizar as pessoas, ele perguntava: o que mudou na tua vida? E aí ele perguntou para uma empregada doméstica, antes do batismo dela: o que mudou na sua vida, senhora? Ela disse assim: agora eu não varro mais a sujeira para debaixo do tapete. Né? Interessante, né? E procedendo como todos procedem, racionalizando, todo mundo faz isso, generalizando para fugir da responsabilidade. Em vez de tudo isso, o pecador que se arrepende chega à crise e aceita o fato de que não tem desculpa para os seus atos e de que não tem méritos próprios capazes de tornar sem efeito sua maldade, né? Ou seja, é preciso reconhecer: sou pecador e não tenho condições de mudar. Então o que eu devo fazer? Confessar a Deus o meu estado de falência moral e espiritual. Senhor, não gostaria de agir assim, mas eu estou agindo. Pede perdão e faz o propósito de viver uma nova vida. Para que isso seja possível, recebe a Jesus Cristo, crendo nele como Filho de Deus e como seu Salvador. Ele pagou o preço dos teus pecados, todos, passados, presentes e futuros. Ele levou a culpa. Agora nós somos livres para servir a Deus. Então, em relação ao mundo em que vive, a pessoa que se converte começa a considerar o mundo em que vive sob dois aspectos, que antes de se converter a gente não nota isso. Mas depois que a gente se converte, a gente começa a olhar o mundo de uma certa maneira específica. Primeiro, o mundo é um conjunto de tendências e práticas da totalidade dos seres humanos sob dominação da mente de Satanás. É isso o mundo.
Satanás está lá controlando a humanidade, que nem um marionete, né? um joguete, e as atitudes todas estão ali no mundo e não servem mais para nós quando a gente se converte. Segundo, como é que a gente considera o mundo depois da conversão? Como totalidade de pessoas a quem não mais deveremos imitar no procedimento, mas a quem não deveremos odiar. Né? Não deveremos imitar as pessoas do mundo, mas não deveremos odiar. Pelo contrário, deveremos amar e procurar evangelizar essas pessoas. Né? Por mediação de Jesus, quando o aceitamos como Senhor, se antes nós o desprezávamos, agora nós o tememos. Agora nós o reverenciamos. Agora nós amamos a Jesus e procuramos obedecer a Ele. Precisamos, em primeiro lugar, né, porque é uma necessidade da transformação pessoal, precisamos, em primeiro lugar, acreditar em Jesus como realidade histórica e como sendo Filho de Deus, e mais, nos fatos milagrosos realizados por Ele e nos ensinos por Ele ministrados. Primeira coisa que a gente tem que crer. Segunda, confiar nele e no seu poder de nos salvar. E terceira, submetermos-nos a Ele, aceitando o jugo de Senhor de sua vida. Né? Então, os ensinos de Jesus são claros em reconhecer a realidade do pecado pessoal e a possibilidade de regeneração dos homens. Né? A gente, às vezes, pensa assim, mas na última hora ainda alguém pode receber a Jesus? Pode, se arrepender verdadeiramente. Jamais deve deixar para depois. Hoje é o dia da salvação, é agora, nós não sabemos. Nós podemos morrer a qualquer momento, de qualquer circunstância. Né? Então, nunca deixar para depois. Mas uma pessoa que chegou ao fim da vida, como aquele criminoso que estava na cruz, recebeu a Jesus e foi salvo. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Talvez algum de nós pensasse assim, mas isso é muito fácil, né? Não é fácil, não. Nós estamos esquecendo um detalhe. Jesus estava pregado na cruz, esse outro malfeitor estava na cruz também, sofrendo uma dor aguda, horrível. Tinha um outro também malfeitor, que o que ele queria? Jesus, tu és filho de Deus, desce da cruz, tira nós daqui. Esse outro, não. Ele demonstrou um verdadeiro arrependimento. Porque ele disse para aquele outro criminoso, que isso, rapaz? Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem. Nós estamos recebendo a paga pelo mal que a gente fez. Mas Jesus não fez nenhum mal. Olha a visão que esse homem tinha. Ele estava reconhecendo que era merecedor daquele castigo. E outra, olha a fé que ele teve. Jesus já tinha levado chicotadas, muitas, daquele chicote romano que tinha pedaço de osso, pedaço de metal, que arrancava a carne da pessoa a cada chicotada que dava. Estava todo desfigurado, com as mãos pregadas, os pés pregados. Já pensou acreditar que Deus é uma pessoa nessa condição? Pois o criminoso acreditou. Viu ele sofrendo, todo desfigurado, tendo a mesma condição de morrer ali, e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Poxa, se isso não é fé, né? Então, ele aceitou na última hora, mas ele teve uma fé verdadeira e genuína a despeito de todas as circunstâncias que ele estava passando. Por último, a imortalidade da alma. A nossa aula ainda vai mais uns 20 minutinhos ainda. É bem interessante aqui o que Jesus ensina sobre a imortalidade da alma. Quando a gente morre, acaba tudo. Quando a gente morre, a gente fica dormindo para um dia acordar. Como é que é esse negócio? Né? Um teólogo chamado Frank Stagg, em Teologia do Novo Testamento, ele disse que alma e espírito
não tem sentido de realidade que possa sobreviver sem o corpo. Que essas são expressões apenas para designar o homem na sua totalidade. Corpo, alma e espírito, uma coisa só. Em outro livro dele, que se chama Polaridade do Homem na Perspectiva do Ensino de Jesus Cristo, ele chega a admitir que a existência do homem após a morte só é possível quando houver a ressurreição final. Ou seja, ele juntou tudo numa coisa só. Mas Jesus jamais juntou. Jesus separou alma e espírito de corpo. Vejam aqui. Nós estávamos falando há poucos minutos no ladrão da cruz, né? Jesus disse, o ladrão estava na cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa passagem destrói completamente o ponto de vista acima mencionado, porque o ladrão não poderia estar em corpo no paraíso com Jesus Cristo. Era a alma e o espírito daquele malfeitor. O corpo dele não poderia estar hoje no paraíso. O corpo dele foi para a sepultura. Olha o ensino de Jesus. Jesus também exortou em Mateus 1,28, diz assim, ó, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, o corpo e a alma não é a mesma coisa, porque tem gente que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Né? Olha a nossa essência aí. Né? Na parábola do rico e Lázaro, né? Jesus ensinou muitas coisas ali. É uma parábola, mas exemplificando a realidade. Né? O rico vivia pensando em si próprio, morreu, foi para um lugar de tormentos. Lázaro, que vivia em pobreza extrema, uma circunstância bem ruim, comia migalhas das mesas dos ricos, né? Tinha doenças, passou vários problemas, foi para o seio de Abraão, um lugar onde era um lugar de alegria, um lugar bom. O rico, estando naquele lugar, né, começou a ter tormentos e viu Lázaro ao longe, no outro lugar lá, e pediu para que, Lázaro, vem e molha minha língua, porque estou atormentado nesse fogo. Aí Lázaro estava no seio de Abraão, né? E aí foi dito para esse rico, olha, mesmo que nós quiséssemos, não dá para passar daqui para aí nem de lá para cá. Existe um abismo entre esse mundo e esse outro, né? E aí o rico disse assim, então manda alguém que vá lá na terra avisar os meus irmãos para eles não virem para esse lugar aqui de tormento. Então vejam, só até aqui, porque a gente não vai analisar a parábola toda. Ele morreu e ele sabia o que estava acontecendo aqui com os irmãos dele. Algumas pessoas acham que vai ter um sono, porque como é que pode uma pessoa ir para o céu e vai ficar pensando que os seus aqui na terra estão sofrendo? Então, a memória deles vai se apagar lá. Isso não existe na palavra. Isso é axiologia. Não tem um versículo que diga isso. Pensem comigo. Se a gente aqui tem como gravar nossa voz, tem como nos filmar, os parentes da gente podem olhar a gente filmado anos depois, né? Nós temos tecnologia para lembrança. Imaginem que o céu, onde tudo é perfeito, vai haver um esquecimento. Isso não tem a menor lógica. O apóstolo Paulo disse, olha, agora aqui eu estou vendo como por espelho. E no tempo que ele disse isso, o espelho era feito de bronze, mostrava a imagem toda distorcida. Não é que nem o nosso espelho hoje, né? Então ele disse, eu estou vendo, tudo que eu vejo aqui, que eu vivo aqui na Terra, eu estou vendo como por um espelho. Depois eu vou ver completamente. Vou ver nítido. Imagina, aí vai ir para lá para se esquecer. Não tem o menor sentido isso, né? Não tem o menor sentido. Isso é doutrina furada, bíblica que não é. Pode ser de qualquer outro livro, qualquer outro pensamento, mas bíblica não é. E ainda tem um tempinho, deixa eu contar um breve testemunho rápido aqui. Há anos atrás eu estava no acampamento de jovens, né? Faz um tempinho, né? E uma menina foi arrebatada. Ela ficou deitada como se estivesse desmaiada, mas ao mesmo tempo ela estava vendo coisas do céu, né? E aí ali
o pastor Rui Lima orando para que ela voltasse, Senhor, que ela volte, que ela volte, que ela volte, que ela volte. Depois de um tempo, lá não sei quantos minutos, a menina voltou. Ela ficou brava, não assim, brava, né? Mas não queria que tivessem chamado ela do lugar onde ela estava. Então imaginem o quão bom é, e as pessoas ficam inventando teoria, que vai ter um sono, que vai ter não sei o quê, mas bom, cada um pense o que achar aí, né? Então, continuando, o nosso ponto é a imortalidade da alma. Na transfiguração de Jesus Cristo apareceram vivos dois homens que haviam morrido em épocas diferentes, Elias e Moisés. Né? Isso está em Lucas 9, 28 a 31. Um representava a profecia, Elias, né, representa os profetas, e o outro representava a lei, que era Moisés. Né? Alguém pode alegar, mas Elias não morreu. Todo mundo tem que passar por um tipo de morte. Provavelmente a que ele passou é a transformação do corpo mortal em corpo espiritual, que nós vamos passar quando formos arrebatados. Mas não deixa de ser um tipo de morte, né? Mas tudo bem, deixamos Elias de fora. E Moisés? Moisés está claramente, a Bíblia diz que ele morreu. Olha só, Deuteronômio 34, 5 a 7 e Josué 1, 1 e 2. Diz assim, assim morreu ali Moisés e o sepultou num vale. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Então, como é que ele apareceu vivo na época de Jesus no Monte da Transfiguração? Né? Então, é claro que a alma e o espírito sabe tudo o que acontece e passa para outra vida, né? Bom, referindo-se a pessoas que já haviam morrido, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, Jesus disse, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí Jesus disse, olha, Deus disse isso e ele é Deus de vivos, não é de mortos. Não é de Abraão que morreu, Jacó que morreu, é Deus de vivos, eles estão vivos. Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Numa das visões registradas no livro de Apocalipse, João viu as almas dos que haviam sido martirizados perante Deus. E essas almas louvavam a Deus e o glorificavam. Está em Apocalipse 6, 9 a 17. Então, as pessoas estão vivas. Continuando aqui, as ações que praticamos e o sistema de vida e atuação que criamos dependem das nossas concepções. Se a gente tem uma concepção cristocêntrica, se a gente acredita naquilo que Jesus ensinou e não em outras concepções, outras axiologias, outras teorias, outros bate-papos, né? Dependendo da visão que a gente tem das coisas, é assim que a gente vai agir no mundo. A gente age de acordo com a visão que a gente tem. Então é necessário que a gente tenha uma boa e saudável teologia, que a gente entenda bem essas questões, para o nosso andar ser bem correto, né? Encontrando o verdadeiro ensino de Jesus Cristo a respeito do homem, nossa teologia contribuirá para fixarmos as diretrizes e métodos da nossa vida prática, porque a teologia tem que ser prática, não é para ficar discutindo minúcias, né? De modo a que tanto nossas atitudes íntimas como os nossos propósitos e as nossas realizações estejam em perfeita harmonia com a vontade de Deus. É isso aí. Então, nós vimos então agora que faltava da nossa aula 9, né, de teologia do Antigo Testamento, nós vimos a igualdade de todos os homens, né, para Jesus, a possibilidade de recuperação da pessoa para Jesus, a necessidade de transformação pessoal, né, nossa, para Deus, e a imortalidade da alma. Todos darão conta, né? Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para o juízo, né? A nossa vida não acaba aqui, né? Aqui é o nosso
o nosso combate, né? Mas a gente continua, né? Espero que todos nós nos vejamos nesse lugar junto com Jesus quando chegar a nossa hora, ok? Bom, então que Deus abençoe a cada um de vocês, meus alunos, e a todos os outros que possam estar assistindo esse vídeo. E nos vemos até o próximo vídeo ou até as próximas músicas, que às vezes eu gravo algumas músicas cantando aqui no canal. Tchau!